Olá, pessoas! Mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? Esse que é o melhor programa sobre política da TV brasileira e também do YouTube, porque estamos com o nosso canal no YouTube. Você que está aqui na PUC TV e ainda não se inscreveu lá no YouTube, tá aqui o QR Code, ó. Se o meu editor lembrar hoje, vai estar bem aqui em cima o QR Code. Você põe o telefone aqui, vai lá para o YouTube. Todos os nossos programas, são mais de 60 entrevistas com pessoas que fazem parte da política, que nos ajudam a entender como é que a gente pode atuar melhor enquanto cidadãos. Às vezes para nos defender, às vezes para cobrar e às vezes para apoiar causas que são importantes para a gente. Então, venha fazer parte do Tá Fazendo o Quê também no nosso canal no YouTube e nas redes sociais que estão aqui embaixo. Vai lá, curte, comenta, compartilha o nosso conteúdo e dá o seu pitaco. Quem você quer que eu entreviste aqui? Para quem eu vou perguntar esse ano? E aí, fulano ou fulana, tá fazendo o quê? Hoje o nosso bate-papo vai ser muito bom. E eu falo muito bom porque é uma pessoa que já conheço há bastante tempo, sabe demais da área da política, dos bastidores da política, trabalha com comunicação, com marketing político, é publicitário, já foi vice-presidente, foi dirigente partidário do antigo PRP, que hoje é PRD, mas já está fazendo campanha desde 1996. O homem, assim como eu, é do século passado dessa história. Então a gente tem pelo menos história para contar. Meu amigo Gersilei Batista, satisfação receber você no Tá Fazendo o Quê? E agradeço de antemão pela aula que eu sei que você vai dar. Eu que agradeço o convite, Marcos, e feliz de poder participar com você aqui na bancada, participar desse modelo moderno, tecnológico, que esses mesa-casts, podcasts estão trazendo para nós todos. Inclusive, a gente até incentiva que os políticos, profissionais, possam participar mais desse formato de entretenimento e de informação, porque a gente tem, como você falou, a gente tem a oportunidade de adquirir muito conhecimento e de forma muito fácil e rápida nesses formatos de programas. Então, eu fico muito satisfeito em poder participar dessa inovação que você está trazendo aqui para o estado de Goiás. Gersilei, e eu já aproveito para te falar, bicho, que tem uns políticos que não estão te ouvindo. Mesmo. Porque tem gente que não vem de jeito nenhum. Eu acho que o medo do camarada é perguntar para ele aí, fulano, você tá fazendo o quê? Não, e ele Deus. tem que explicar que ele não tá fazendo nada ou que tá fazendo mal feito. Porque essa é uma das realidades que a gente tem na política, né, meu amigo? Há pessoas que estão buscando, principalmente esse ano, o holofote pelo holofote, e há pessoas que estão perdendo espaço para mostrar o que tem feito. Você que tem andado bastante o Estado, né, você está atuando esse ano também com pré-campanhas, o que você tem observado? O comportamento do político goiano, ele está melhorando, ele está mudando? Olha, na verdade, nós temos alguns casos em que alguns políticos, eles aproveitaram dessa inovação tecnológica, que é a internet, e a partir de 2010 souberam usar muito bem, né, essas ferramentas. Inclusive, alguns não políticos. Eles pegaram esse modelo de informação, esse modelo de comunicação, e ascenderam a políticos, né? Se elegeram com votações expressivas, deputados, como prefeitos, como vereadores. E, por outro lado, nós temos os políticos mais tradicionais, que inclusive tinham muita vocação para a comunicação e não adotaram esse modelo, né, de chegar até as pessoas, de conversar com as pessoas, por medo ou talvez por uma falta de interesse muito grande. Porque eu vejo, aqui no estado de Goiás, um número muito pequeno políticos que adotaram esse modelo de comunicação como um método de fazer política. Muitos alegam o seguinte: olha, para mim isso não faz diferença nenhuma, eu faço político no corpo a corpo, tudo bem. Eu acho até que é válido. Quem sabe fazer bem o corpo a corpo, ele tira a diferença em algum ponto. Porém, quando ele sofre algum tipo de viés, tipo de gasto na rede social, a dificuldade de recuperar é muito grande. Uhum. Então, assim, o que eu sugiro, que mesmo que você que não tenha nenhum tipo de afinidade com rede social, pense nisso nessas próximas eleições. Para mim, nos próximos 10 anos, vai ser um modelo que ainda vai eleger muita gente. Inclusive, vai eleger na sociedade, vai eleger pessoas que até não eram do meio político. Essas pessoas serão eleitas e vão ocupar seu lugar, né? Com certeza. Eu lembro muito, 2012, né? Vocês em 2010, eu lembro de 2012, algumas campanhas minhas, o pessoal, não, pelo amor de Deus, eu não quero mexer com esse negócio, eu não quero aparecer, porque isso dá trabalho demais, vão falar mal de mim. E aí, uma coisa que eu falava muito para quem eu assessorava aí, eu falei, presta atenção, vão falar de qualquer jeito, você estando ou não estando lá. Se a gente montar um trabalho bacana nas redes sociais, na época o forte aí mesmo era o Facebook,
pelo menos se defender a gente consegue. Agora, se a gente for evitar trabalhar isso, como você colocou, você vai perder espaço e aí alguma verdade vai ocupar o lugar da sua. Porque é a guerra das narrativas, né, gente? Isso aí que a gente fala muito. E aí eu penso isso pra hoje, 2024. Falei, cara, ainda tem gente que tá relutando, ainda tem gente que tá negando essa possibilidade. E aí eu falo com clareza, né? Nem tanto de eu vou ganhar voto com isso, mas eu vou conseguir chegar até as pessoas para que pelo menos, a hora que eu for fazer o corpo a corpo, ela me receba melhor. Você fala a verdade. Ninguém quer abrir a porta pra um político no meio de um sábado de manhã, né? Não, as pessoas estão um pouco receiosas de ficar recebendo os políticos assim, em casa o tempo todo, porque é um volume muito grande. Se eu for pensar bem, você morando aí num bairro que tem 4, 5, 10 candidatos daquela região, ele passando ali na sua casa toda semana, vários, e tendo papel lá na sua casa e tentando conversar com você, uma hora ou outra você acaba se desgastando ou ficando cansado disso. E a rede social, a pessoa escolhe a hora que ela quer te ouvir ou a hora que ela quer falar com você. Ela pula o vídeo, ou não lê, ou ela opta em ler ou assistir o vídeo. Então, assim, a rede social, você alcança aquelas pessoas que estão cansadas. Evidentemente, existem os eleitores que gostam do abraço. Até é uma coisa que tem chamado a atenção, porque a última campanha para prefeito, campanha municipal para prefeito e vereador, foi em plena pandemia, 2020. Então, tiveram muitas restrições. A campanha foi basicamente feita com os corajosos que foram para a rua e com quem mergulhou na internet. Existe uma parcela do eleitorado que, sim, está com saudade do político em casa. Dar aquele abraço, conversar, né, falar o que está sentindo da vida. Hoje minha rua não está boa, minha vida está ruim, piorou durante esse mandato agora desse prefeito que está aí, etc. e tal. Em algumas ocasiões, lógico. Então existe, sim, um eleitor que está querendo que o político vá lá fazer o corpo a corpo. Mas boa parte, a gente pode arriscar aqui dizer que quase 50% dos eleitores não estão com paciência. Eles vão lá na internet, vão consumir o conteúdo que você vai passar para ele e a partir daí ele vai definir o voto. Então você tem que usar a internet de qualquer forma. Aliás, vale um alerta aqui. Existe uma quantidade, Mari, muito grande de políticos, eles só trabalham nas redes sociais deles na eleição. Se ele não é eleito, por exemplo, a rede social fica morta até a próxima eleição. E isso tem causado uma série de dificuldades para profissionais como nós. Porque o político chegou, olha, eu vou ativar minha rede social, tem que começar a postar, movimentar. Aí você vai ver a última postagem dele, geralmente aconteceu um mês depois da eleição. Agradecendo ali pelos votos, dando uma criticadazinha no quem ganhou a eleição, e depois ele esquece. Aí a fotinha ali ou outra de família e tal. E para reviver isso, só se a eleição municipal ela estiver muito entranhada, né, emaranhada assim, no sentimento das pessoas locais, para ir lá na sua rede social, cadastrar de novo, passar a frequentar a sua rede social novamente. Cada ano que você deixa ela parada, você perde uma série de seguidores, uma série de engajamento. Então é importante que a pessoa, mesmo que ela não pague por isso, mas ela não deixa a rede social dela natimorta, né, como se diz. Nasceu, morreu e acabou. Não, essa questão da comunicação política, e é algo que eu falo muito para meus alunos da faculdade, eles têm que compreender que isso é perene, você tem que fazer o tempo todo. A comunicação eleitoral que ela é focada no voto. Então, se o cara vai continuar sendo um agente político, e a grande maioria vai, né? Porque senão é uma cachaça, o cara entra uma vez, não sai nunca mais. É verdade. Então, assim, se ele vai continuar na vida pública, ele tem que manter a rede dele ativa, porque tem uma série de elementos, como você bem colocou. Vai perder seguidor, o pessoal vai achar que não tem nada de interessante ali. Os próprios algoritmos vão enterrar de vez a comunicação dele. E aí, se ele brotar agora no ano da eleição, irmão, é só milagre, né? Aí vem os professor Pardal. Não, vamos comprar 1 milhão de seguidores. Aí acaba de matar a rede do fulano. Agora, vocês estão um ponto interessante, Ercilei, que de fato foi a eleição de 2020, né? Sim. A gente teve que reinventar, né? Nós fizemos campanha em 2020, eu estava no Pará à época, fiz campanha no Pará e também aqui em Goiás. Fazer campanha com a pandemia foi uma situação complexa demais. E para esse ano, né, tem conversado muito, eu e Elias, a gente tem andado bastante o estado também, o pessoal tá com expectativa, né? Principalmente o interior, porque a eleição é um evento nas cidades do interior, né? Exatamente, fica um sentimento represado. É por isso que eu digo assim que existe o eleitor que ele está carente daquele político que vai estar na casa dele nesse sentido. Eu acho que a campanha desse ano tem que ser híbrida. A importância da rede social tem que ser relevante, lógico, mas partir para o corpo a corpo também é importante por conta da carência do eleitor de uma campanha mais afetuosa. Como que eu vou dizer? Na pandemia, as pessoas ficaram muito sós, sofreram muito sozinhas, perderam familiares, estiveram doentes, de alguma forma
estavam envolvidas na polarização política, que realmente desgastou muito, afastou familiares, afastou amigos. E vamos pensar aqui o seguinte: aquela pessoa que está morando num bairro vulnerável, a pessoa ela tem uma situação econômica vulnerável, ela mora num bairro vulnerável, a vida dela durante a semana é uma vida de muito trabalho, às vezes muitas notícias ruins, problemas da família, problemas em casa, uma série de restrições. Muitas vezes, a única maneira dela desabafar com alguém ou receber um abraço afetuoso é quando o político vai na casa dela. Por mais que as pessoas falem, mas é muita falsidade. Eu falei, não. O político que gosta de abraçar e gosta de pessoas, ele faz bem para a sociedade. Porque ele chega nessa mãe, por exemplo, uma mãe que tem um filho adicto, por exemplo, ela sofre a semana inteira, ela não tem ninguém para desabafar, não tem ninguém para falar. Quando chega um político e fala, eu vou resolver seu problema, eu vou te ouvir, eu vou te escutar. Eu quero resolver seu problema com o seu filho, quero resolver o seu problema aqui, quero melhorar a sua rua, seu bairro. Ela sente melhor, porque alguém ouviu, alguém escutou. Porque a realidade dela não é de ser ouvida ou ser escutada, ou ganhar um abraço. Muitas vezes é necessário que essa pessoa ela aguarde, né? Ela sente essa expectativa de estar na eleição para poder falar com 1 ou 2, 3 políticos os problemas dela e receber aquele abraço afetuoso. E até se sentir integrada num projeto também, né? Exatamente. Porque a rede social é muito boa, eu concordo, inclusive a gente falou que tem que ir para a rede social mesmo, mas a campanha híbrida hoje, rede social, com corpo a corpo, ela vai ser muito produtiva para quem conseguir conectar os 2 modelos de campanha. Uhum. Porque as pessoas estão carentes. A gente imagina que vários personagens foram eleitos sem ir para a rua, fazendo campanha de celular, que eu chamo de bancada do celular. O cara fez campanha no YouTube, fez campanha no WhatsApp, foi eleito, ele não conhece a realidade do bairro, muitas vezes, que ele mora. Ele foi eleito na bancada. Pelo contexto. O contexto ajudou demais. Isso faz com que, por exemplo, o Congresso Nacional esteja naquela situação que está hoje. Ao invés das pessoas discutir maioridade penal, com mais firmeza, ao invés de discutir certas coisas que são práticas na nossa vida, eles estão lá discutindo questões ideológicas, falando sobre outros países que, cá para nós, que eu vou ser bem sincero, o conflito entre o grupo terrorista Hamas e Israel não interfere na nossa vida, até porque as relações comerciais do Brasil com Israel são mínimas, né? Discutir o conflito da Rússia e a Ucrânia, o que mais se discute hoje no Congresso, tem pouco impacto aqui no nosso país. E as pessoas estão precisando que se discuta coisas do bairro dela, da vida pessoal, né, da vida delas, do Código Civil, do Código Penal. Mas não. Como aquele personagem foi eleito pelo celular, pela internet, ele está pouco se lixando para as questões pessoais do cidadão brasileiro. Então, o eleitor ele deve agora ficar mais atento a esse político que vai até na casa dele. Vai ouvi-lo, vai abraçá-lo, vai conversar com ele. Porque nós somos carentes, viu, Marinho? Do político de corpo a corpo. A rede social é maravilhosa, eu afirmo aqui. Ela traz votos, sim, em vários aspectos, mas muitas vezes você está na rede social mais para se defender, para se posicionar, ter um espaço para poder falar, e realmente fazer política de verdade. A política de verdade mesmo é feita no corpo a corpo. Concordo demais com você. E, inclusive, vamos fazer um break rapidinho aqui na PUC TV. Quem tá no YouTube sabe que é VaptVupt. A gente voltar a falar sobre esse assunto com o Gersilei, porque, de fato, gente, esse ano a gente tem que pensar a política de uma maneira muito mais prática, pragmática e eficaz. A gente já volta. Olá, pessoas. Estamos de volta com o Tá Fazendo o Quê de hoje, falando com o Gersilei, o cara que entende demais de política, de campanha política, tá na estrada já desde o século passado, assim como o vosso apresentador. E a gente está começando a bater um papo aqui sobre o que foi a eleição de 2020, as dinâmicas que aconteceram naquela época e a diferença que vai ser agora para 2024, né? A visão do Gersilei é de que o pessoal tá mais carente e às vezes você não, porque você é de Goiânia, não tá muito afeito a isso, mas quem mora no interior tem uma expectativa diferente em relação ao período eleitoral e se envolve de forma diferente. Eu concordo muito, Gersilei, quando você diz que muitos dos que foram eleitos ali, naquele período de pandemia, né, ou eleitos só pela rede social, internet, não vai botar o pé na rua, eles estão hoje fazendo mandatos atrás da polêmica. O cara está discutindo assuntos pelo viés errado só para manter polêmica, clique e engajamento na rede social dele, mas a entrega política é nula. No caso da eleição municipal, que é muito mais
pragmática na minha visão, né? Porque o cara vai falar sobre o buraco na rua, sobre a falta de médico no CAIS, sobre a creche. Você acredita que a visão do eleitor sobre esses políticos vai ser diferente? Você acha que vai ter mais espaço para só debate ideológico, blá, 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 ou o povão vai cobrar mesmo é quem é capaz de entregar o resultado? Olha, Marinho, é o seguinte, pelas pesquisas qualitativas que a gente teve acesso, cresceu muito o número de eleitores que discutem ideologicamente o processo eleitoral. Mas ele não passa de 10% dos radicais. Porque a gente vê muito hoje em Goiânia assim, a discussão, o cenário de Goiânia está muito aberto e existe dois personagens que fazem parte da polarização política brasileira que estão dividindo a liderança. No caso da Adriana Corse e o Gustavo Gayer, né? Gersilei, mas isso aí vai levar a eleição para uma polarização? Não falo de jeito nenhum. Por quê? A gente está falando aqui, por exemplo, hoje uma eleição aberta em Goiânia, onde nós temos 70% de indecisos, desde o mês de julho do ano passado até hoje, nas pesquisas quantitativas. E nós temos aí as pessoas que escolheram determinados candidatos no universo de 14, 16%. Essas pessoas, não, vou votar em fulano. Tem 3, né, que estão aí liderando as pesquisas. Vanderlan, Adriana e Gustavo Gayer. Desses 3, 2, eles navegam por ambientes ideológicos. Mas, assim, a grande maioria, né, 50% dos eleitores que são pragmáticos, aqueles que pensam na cidade, porque eles querem um administrador, eles querem um cara que conserta o buraco da rua dele, que melhora o trânsito, principalmente, aumenta o número de ônibus, etc. e tal. Esse eleitor, ele não está querendo muito discutir ideologia, não. Ele pode até optar por uma questão ideológica para fundamentar, às vezes, justificar o voto nele, naquele candidato que ofereceu uma melhor proposta. Ele pode até usar isso como artifício, mas não como fim. Então, e como não tem ninguém, Marinho, nossos pré-candidatos a prefeito de Goiânia, ninguém ainda apresentou nenhum projeto para Goiânia, está todo mundo indo na base do Rical, né, o Vanderlan, a Adriana Corse, o Gustavo Gayer, o Bruno Peixoto, ninguém apresentou projeto para Goiânia. Então, esses 70% dos eleitores estão só esperando quem vai apresentar o melhor projeto, quem vai apresentar esse plano de gestão, esse plano de intenções para Goiânia, para definir para que rumo vai. Agora, ideologicamente, tem 10% que esses vão votar no fulano e no ciclano, não tem como abrir mão, mas a gente volta a dizer, a discussão ideológica ela vai se perder até o meio da eleição, até mesmo porque quem sustentar ideologia num debate não dura 2 debates, não dura 2 debates seguidos. Porque Goiânia, por mais que ela seja uma capital que eles falam, a direita teve uma boa votação, não sei o quê, porque a direita hoje é a moda, né? A moda política hoje, não tem como falar, não, é a moda, tem gente que acha ruim eu falar isso, mas é o modismo. Como as esquerdas foram na década de 80, aí, fim da ditadura. Faz parte, essa balança, ela oscila em todos os países do mundo, não no Brasil, não. Se você pegar 80% dos parlamentares eleitos aqui em Goiás, ou que estão eleitos hoje no Congresso, 80% deles estavam militando em partidos progressistas ou de esquerda entre os anos 2002 e 2016. Eles mudaram durante o processo, né, de guinada ideológica, né, depois das manifestações de 2013 até 2018. Aí todo mundo viu, entrar na direita, falar de pautas da direita e colar no Bolsonaro, dá voto. Vamos colar todo mundo nele, vamos mudar, vamos todo mundo vestir de verde e amarelo, vamos mudar o discurso. Aí houve aquela guinada e está todo mundo surfando agora. Porém, se o PT manter uma política mais robusta, de melhora nos índices econômicos, dos índices sociais, daqui 10 anos você pode ver um gradativo aumento dos progressistas. Não que vão chegar a níveis como chegou em 2002, 2006, por exemplo, foi o ápice no Brasil, né, porque existe muito desgaste. Mas a direita, ela conquistou por conta do modismo político. Tem gente que é de direita que não sabe o que significa o comportamento da direita. Não, tem gente que tá em partido de direita, mas se você for conversar, fala assim, mas você é de esquerda, irmão. Pois Tudo que você defende é pauta de esquerda, exatamente. O pessoal tá, acho que, vestindo o uniformezinho porque foi mais fácil de remar. Exato, e tá bem mais fácil de remar mesmo, porque você tem facilidade em abordar certas questões que estão em alta na sociedade, tem visões positivas, porque a gente viveu uma série de... O progressismo ele é muito bom, mas quando ele passou a exagerar em algumas questões, tipo condenar você por usar determinadas terminologias para atender né, as pautas identitárias, que são muito legítimas, mas a partir do momento que eles começaram a condenar e como se diz, cancelar as pessoas por uma fala ou um equívoco na hora de nomear alguém, isso começou a irritar as pessoas de uma forma a tirar aquilo da pauta delas como o ideal de sociedade. E passou a guinar para a direita, onde a coisa parece que
entre aspas, tem mais liberdade de expressão, você pode falar das pessoas, criticar as pessoas mais abertamente, etc e tal. Só que isso é um modismo. Logo, logo, a própria direita ela vai se regulamentar, porque a partir do momento que eles entrarem em conflito entre eles, eles vão se regulamentar, assim como foi com a esquerda entre 2002 e 2016. Eu entendo bastante dessa forma também, e eu penso que, tirando esses 10% aí, que são os aguerridos da ideologia, que vão votar independente de quem for o candidato. Sim. Eu até estava vendo esses dias uma reportagem, não sei se foi da CBN, qual da CNN, qual desses sigla que foi, naquele ato lá do pró-Bolsonaro, aí entrevistando um cidadão, mas Bolsonaro, não, tô com o Bolsonaro sempre, mas e se for provado que ele é culpado? Eu vou continuar com o Bolsonaro. Sim. Eu falei, mas quer dizer, ele não quer saber se a culpa ou inocência, não, quer etapa, porque gosta, e tudo bem, a escolha do cara. Agora, eu vejo muito, Joyce, essa galera que tá ali tentando manter um pouco mais de pragmatismo, usar essa variável ideológica para a negação do voto do outro. Porque a gente sabe que se dá de segundo turno, né? O segundo turno não é o voto, é o não voto. Exatamente. Segundo turno, quem ganha é o cara que eu quero menos você, eu quero menos o outro do que você, então eu vou votar em você. E talvez essa variável ideológica possa ter esse peso um pouco maior que você falou. O que não quer dizer que vai ser para o Gustavo. Pode ser para um Vanderlan ou pode ser para alguém da base do Caiado que seja mais próximo dos ideais da direita do que talvez a Adriana, que é o possível candidato hoje para o segundo turno. O Adriano enfrenta, além do desgaste atual da esquerda no país, ela também enfrenta o desgaste de duas gestões, né, recentes do PT. Então ela vai ter, além da ideologia, ela vai ter que driblar muito bem, driblar o rical do partido. E por isso ela tem que tomar muito cuidado com as questões ideológicas, apesar que o perfil da Adriana nunca foi de radicalismo ideológico. Sim. Ela é delegada, ela inclusive tem pautas muito próximas daquilo que a direita defende, né, na área de segurança pública. Ela não tem nenhum comportamento daquela direita festiva, esquerda festiva, né, ou da esquerda muito radical. Então ela é uma candidata que ela tem um modelo que eu acredito que ela vai ter menos problema com a ideologia do que com o rical do partido, do PT, nas gestões do Pedro Wilson e do Paulo Garcia. Concordo com você. Né? Então ela tem essa facilidade. Já o Gustavo Gayer já é mais complicado. Ele é talvez o político ao lado do Nicolas Ferreira e do Cleutim, lá de Minas, e mais soube capitalizar o discurso radicalizado da direita. Já vi gente falar para mim, não, isso aí, ele nunca foi radical. Eu falei, gente, por favor. Talvez ele pode ser nos bastidores não ser radical, mas no discurso público dele, ele é extremista, ele é radical, ele defende pautas terrivelmente difíceis de defender diante de um eleitorado que é pragmático e quer saber da cidade e teme, por exemplo, qualquer tipo de, como se diz, vamos supor, de mudanças na escola, por exemplo. A gente, assim, que tem escola em filho particular, filho em escola particular, ou numa escola mais de centro, da cidade, eu falo escola central, você tem uma visão de mundo diferente. Mas as pessoas que moram em bairros mais vulneráveis, com pouco alcance do Estado, certas políticas, certas ideologias são muito agressivas para eles. Então, o Gustavo vai ter que explicar isso para essas pessoas, e elas não vão entender. Né? Então, assim, é uma visão de mundo complicada. Então, ele é a pessoa que mais terá que se adaptar ao discurso ideológico. Pode ser beneficiado de alguma forma? Já está sendo. Ele tem 10% de radicais que gostam do discurso dele. Mas ele vai ter que suavizar o discurso para poder chegar no segundo turno. Talvez aí ele pode ser beneficiado também no segundo turno, mas eu, particularmente, dentro das pesquisas qualitativas que eu tive acesso, é o grande obstáculo para ele, nem tanto para a Adriana, e para o Vanderlan também nem tanto, ideologicamente. Porque o Vanderlan navega de forma mais progressista do que uma direita, a gente pode assim, formal. É que ele teve até no PSB, que é o Partido Social Brasileiro. Ele até tentou dar uma aproximada uma época, daí já percebeu que não foi o melhor caminho. Né? Então, assim, nós temos hoje talvez o representante de direita mais moderado, que tem mais assim facilidade de navegar nesse ambiente ideológico, seria o Ronaldo Caiado, que ele deve apoiar algum nome, né, com certeza mais focado na direita, mas ele tem pautas dentro do governo dele que são muito mais progressistas, mais abertas, moderadas. De todos, é o que tem uma pauta, ele e o Vanderlan, que tem pautas mais adaptáveis ao ambiente ideológico. E adaptáveis ao ambiente
E o eleitor de Goiânia já falou em pesquisa qualitativa que exige gestão. Candidato que tem experiência com gestão e ideologia, tanto faz qual ele vai ter. O eleitor quer uma gestão e a ideologia. Mas, voltando ao assunto, enrolando um pouquinho, eu acho que a ideologia ela não vai ser o ponto que vai decidir a eleição do segundo turno, não. Vai ser, eu acho que é mais quem vai ter uma maior quantidade de apoio e o apoio do governador. Que é, geralmente, a base pragmática de qualquer eleição majoritária em cidade grande. Isso. Mas eu ouvi uma fofoca hoje, eu tava tomando café na padaria, e, gente, eu vivo disso, né? Você tá ali tomando café, você tá ouvindo a conversa de alguém, e eu ouvi uma fala que eu pensei, será? O pessoal conversando ali, falou assim, rapaz, o Caiado, ele tá cozinhando ali a base do MDB, não tá botando a mão de fato em ninguém por enquanto, para deixar o Gustavo crescer, para ver se ele viabiliza, para ele apoiar o Gustavo, porque a pauta do Caiado é ser presidente, ele precisa do PL, e aí o Wilder vai vir como governador. Os caras já criaram uma costura fenomenal ali. Eu falei, rapaz, o povo tá olhando o bastidor, somando, e isso eu acho interessante. Você vê que conversa de mesa de café, os caras já estão criando estratégias que talvez nem o próprio Caiado pensou. Exato. Mas eu concordo com você. A questão hoje do Gustavo Gayer, o maior problema do Gustavo Gayer é o Gustavo Gayer. Isso. Ele conseguir, de repente, se atenuar em alguns pontos para conseguir esse grupo. Porque, pensando nos três, a Adriana tem essas dificuldades que você mencionou já. Recall, às vezes, não tão positivo do partido, um pouco do ranço do PT. O Vanderlan, ausente de grupo, porque ele não formou um grupo consolidado dele próprio. E o Gustavo, dificuldade pelo radicalismo. Você acha que há espaço ainda para alguém surgir dessa base MDB, União Brasil, e de repente ocupar esse vácuo? Ou a tendência é entre esses três mesmo? Não há espaço, até porque é aquela conta que a gente fez, né? Nós temos 70% de indecisos desde julho do ano passado. De quem escolheu que candidato gostaria de votar, é um universo que está entre 14% e 16%. Então, você tem aí 70% de eleitores goianos que estão esperando aquela pessoa que vai falar, eu tenho esse projeto, vou fazer isso e tenho experiência de gestão. Eu posso me arriscar a dizer que era um perfil muito bom para o Gustavo Mendanha. Ele navegou líder nas pesquisas durante um tempo, enquanto ele ainda tinha esperança de ser candidato. Ele atendia basicamente isso. Ele tinha, é o que tem um menor tempo de recall de prefeitura, né? Administrou bem a Aparecida de Goiânia, foi eleito com 90 e tantos por cento, 95%, se não me engano. Então as pessoas falam, não, esse aí administrou, fez isso em Aparecida, deu seguimento à gestão do Maguito. Não, vamos votar nele. Quando ele sai do páreo, sobrou para o Vanderlan esse perfil. Aí chega o Jânio Darro, que teve aquele problema lá com a ação da Polícia Civil, mas está muito aberto, Marinho. 70%, se alguém conseguir falar para o eleitor que tem experiência para gerir e dizer para que veio ou para que vem, as pessoas podem escolher e pode surgir um nome aí nos próximos 90 dias. A pessoa pode entrar justamente ali em agosto e vencer as eleições em outubro. Em 40 dias ela pode virar, porque já aconteceu isso no país várias vezes, um candidato chegar e em 40 dias pular e vencer. Aqui em Goiás nós temos um exemplo muito claro, foi em 98, por exemplo. Marconi Perillo pegou com 3%, desacreditado, com um grupo muito rachado, que a oposição ao dizendo era sempre muito rachada. Ele cresceu em 90 dias aquilo que ninguém imaginava e venceu as eleições. E de lá para cá, né, foi 20 anos vencendo as eleições. Então, assim, pode acontecer de chegar um nome e vencer as eleições desses três principais. Minha gente, então o nosso papel é ficar de olho. E aqui é o propósito do Tá Fazendo o Quê? Acompanhar o cenário, trazer pessoas que entendem para contribuir com a gente nessa criação das lentes com as quais nós vamos entender todo o processo eleitoral e ajudar vocês a fazer escolhas mais assertivas. Gersilei, muito obrigado por ter participado com a gente. Como eu falei, já deu a aula, né? Deixa pro pessoal agora, onde eles te encontram nas redes sociais, quem quiser bater um papo contigo. Porque, assim, eu tenho certeza que daqui até a eleição você vai voltar mais vezes aqui. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço o convite. Fico muito honrado em participar, né, do programa. E, assim, me achar na rede social é bastante simples. Meu nome é muito complicado, então, quando eu crio as redes sociais, basta você digitar lá, Gersilei com 2 Ys, né, @ qualquer coisa lá, Twitter, Gmail, Facebook, você sempre vai me achar. Gente, brigadão, valeu demais. Hoje o Rafa das Picapes, o Elias no papel de Elias, inclusive o diretor comercial, o telefone tá aqui, liga pra ele, vem anunciar com a gente. Semana que vem falamos novamente com vocês. Um abraço.
Ah, o brinde só porque o Fião gosta.